A Polícia Civil cumpriu hoje pela manhã mandados de busca e apreensão nas casas de 2 médicos da rede pública e no Centro de Saúde de São Sebastião. A segunda fase da Operação Track Care apura fraudes na emissão de atestados e de receitas na Secretaria de Saúde. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações direto do estúdio para a gente. Rodrigo, boa tarde, bem-vindo aqui ao estúdio do Band Cidade, né? Como é que funcionava esse esquema, hein, Rodrigo? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade. O esquema, de acordo com o Ministério Público, funcionava da seguinte forma. Os servidores utilizavam carimbos e assinaturas falsas de médico para abonar as próprias faltas. Na primeira fase da operação, o principal alvo foi o Centro de Saúde do Guará 2, onde foram cumpridos aí 2 mandados de busca de condução coercitiva. Uma com o técnico de enfermagem, Marcelo Cereja, e a enfermeira Daniela Moiana. Além disso, 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dos investigados e no próprio Centro de Saúde. O Ministério Público, com o apoio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública, deflagrou na manhã de hoje a segunda fase da operação. E dessa vez, o principal alvo foi o Centro de Saúde número 1, lá de São Sebastião. E também 2 médicos da Secretaria de Saúde que prestavam atendimento lá nessa unidade. De acordo com o Ministério Público, já estão sendo aí cumpridos, neste momento, 5 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de condução coercitiva, quando os intimados são obrigados a prestar o depoimento. Agora, às 2 horas da tarde de hoje, o Ministério Público convocou uma coletiva aí para esclarecer os outros detalhes sobre essa segunda fase da operação que ocorreu hoje. E você acompanha todos os detalhes desse assunto no Band Cidade, segunda edição. Carol. Tá bom, Rodrigo, obrigada. Agora a gente tem que continuar falando sobre esse assunto, porque todo dia uma nova denúncia que inclui a saúde, médicos também envolvidos, né, Cláudio Humberto? É uma tristeza, né, Carol? Porque o que a gente vê nessa operação é que o diabo mora nos detalhes, né? E o detalhe é que um desses médicos, Marcos Antônio Costa, ele foi candidato a deputado distrital. Que belo deputado seria, hein? Que beleza. E esse também há um outro médico envolvido, Félix Javier. Ambos, um ganha 28 mil reais líquidos por mês como médico da Secretaria de Saúde. O outro ganha 26 mil reais líquidos por mês. E ainda queriam ficar ricos, aparentemente fraudando o sistema de saúde pública tão depauperado como é o do Distrito Federal. Que vergonha. Esse fato mostra como são bem pagos confirma, né, como são bem pagos os médicos da Secretaria de Saúde. Pode não ter remédio, mas tem ótimos salários. Vamos falar agora de Odebrecht. O ministro relator da Lava Jato, Teori Zavascki, promete trabalhar durante todo o recesso para analisar as 77 delações premiadas de executivos da empreiteira. Só depois disso é que as delações podem ou não ser homologadas. O que se sabe até aqui é que pelo menos 200 políticos foram citados. 800 depoimentos de 77 ex-executivos da Odebrecht já estão no Supremo Tribunal Federal. Uma sala-cofre como esta foi liberada para guardar o material que precisa ser registrado no sistema interno antes de chegar às mãos do ministro Teori Zavascki, responsável pelos processos da Lava Jato. Teori Zavascki e a equipe técnica do gabinete vão usar o período de recesso do judiciário para analisar as delações premiadas. Mesmo assim, o ministro avalia que não será possível dar a palavra final sobre as homologações antes de fevereiro, quando os tribunais retornam ao trabalho. Acho difícil que se consiga fazer isso, se é o volume de material que se diz, né? Porque eu também conheço por notícia. Pelo menos 3 juízes auxiliares vão ajudar a examinar os depoimentos enviados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Teori Zavascki poderá manter contato direto com cada um dos 77 delatores e com os advogados, para confirmar se as informações foram oferecidas de livre e espontânea vontade ou se alguém foi coagido a falar. Em resumo, se tudo foi feito dentro da lei. Só depois disso é que o ministro do Supremo valida o material. A partir dessa homologação, o Ministério Público decide quem de fato vai ser investigado. No caso de autoridades com foro privilegiado, a definição caberá a Rodrigo Janot. O que se sabe até aqui é que pelo menos 200 políticos de vários partidos foram citados nas delações. Todo o processo corre sob sigilo. Justamente por isso, Teori Zavascki criticou o vazamento de novas informações.
Um executivo da Odebrecht teria confirmado uma doação ilegal de 30 milhões de reais à chapa Dilma Temer, que venceu a eleição em 2014. De qualquer modo, é lamentável que essas coisas aconteçam. É lamentável. O valor representa cerca de 10% do total arrecadado oficialmente pela campanha. Informações como essa ainda podem ser usadas na ação do Tribunal Superior Eleitoral, que questiona abuso de poder político e econômico da chapa. Não há data para julgamento final em plenário. O voto do relator do processo, Herman Benjamin, deve ser apresentado só a partir de fevereiro e qualquer ministro pode pedir vista. Mantida a atual situação, né, de temperatura e pressão, nós podemos julgar no primeiro semestre. Se o relator entender que nós temos que aprofundar, inclusive nas delações da Odebrecht, que só serão homologadas, pelo que eu suponho, no ano que vem, então certamente nós vamos ter desdobramentos nessa fase. Essa agenda vai acontecer num tribunal prestes a mudar de composição, já que até maio vencem os mandatos de 2 ministros, Henrique Neves e Luciana Lócio. Estas são as 2 das 7 vagas do TSE, com indicação feita pelo presidente Michel Temer, que vai escolher os substitutos. Como é que fica essa situação agora, hein? O recesso é suficiente para analisar aí mais de 77 delações? Não, é muita coisa, né? São mais de 800 depoimentos. Cada um dos 77 ex-executivos da Odebrecht prestou uma dezena de depoimentos, em média, porque um puxa o outro e vai puxando o outro, etc. Portanto, é muita coisa ainda para ser examinada. Com relação a essa questão da denúncia contra a chapa Dilma Temer, é uma forçação de barra, né? A campanha não era do Temer. A campanha era de Dilma Rousseff. E como a gente se lembra bem, Michel Temer não aparecia nem nos programas da televisão produzidos pela turma da Dilma. A doação foi para a campanha dela, ainda que ele tenha participado de algum esforço no sentido de arrecadar dinheiro para essa campanha. Um ministro experiente de Tribunal Superior me disse que não acredita que esse caso venha a ser julgado antes de 2018, o caso da tal da chapa Dilma Temer, porque um pedido de vista, por exemplo, já adiaria ou adiará, é tido como certo, pelo menos por um semestre, e depois vem mais outro pedido de vista, e isso não será julgado enquanto Michel Temer for presidente da República. É o que me garante esse experiente ministro. Um caso de desrespeito e ofensa ganhou grande repercussão na internet. Uma grávida de 4 meses não conseguiu usar o assento preferencial em um vagão do metrô e ainda foi xingada pela passageira que teria ocupado indevidamente o banco. Revoltada com a atitude da estudante de direito, a gestante gravou tudo e postou nas redes sociais. O vídeo já tem mais de 250 mil visualizações e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Grávida de 4 meses, a Tainá passou por uma situação delicada na última sexta-feira. Quando voltava para casa de metrô e pediu lugar no assento preferencial para uma jovem que aparentemente não havia necessidade para ocupar a cadeira, foi ofendida. Acostumada a contar casos do cotidiano nas redes sociais, ela postou o vídeo em uma tentativa de identificar a pessoa que a agrediu. Como eu não sabia quem era, eu nunca vi na minha vida e não conhecia, eu tinha que, de alguma forma, identificar. E eu sempre coloco os meus relatos no Facebook e eu não esperava que fosse ter a repercussão que teve. A reação foi imediata. O vídeo já tem mais de 250 mil visualizações e mais de 1.500 compartilhamentos. Diante da repercussão que o caso ganhou, a jovem que aparece nas imagens por meio de um post pede desculpas, diz que foi um mal-entendido e solicita ainda que o vídeo seja retirado da internet. A estudante registrou ocorrência na delegacia e o caso vai ser investigado como injúria, com pena prevista de 1 a 6 meses de prisão ou pagamento de multa. Espero que ela pague pelo que fez, porque eu não vou deixar, eu não ia deixar assim também, né? O metrô informou que em situação como essa, o passageiro deve encaminhar a reclamação para a ouvidoria e, se for necessário, chamar o piloto do vagão. Disse que os seguranças também podem resolver o problema. O passageiro somente seria retirado do trem se a confusão estivesse atrapalhando a continuação da viagem. O telefone da ouvidoria do metrô é o 99220-0176.
A seguir, lar de crianças carentes é assaltado em semana que deveria ser dedicada à solidariedade, hein? O Band Cidade volta já.